Bem, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a uma reunião ordinária da Câmara Municipal. Neste enquadramento que nos diz muito, o bairro João de Deus, o anfiteatro Joel Rodrigues, portanto é uma reunião plena de simbologia que, mais uma vez, leva a democracia para a rua e para a discussão e para a proximidade com os cidadãos, com todos aqueles que queiram participar na robustez de uma democracia sempre cada vez mais participada, crítica, mas interventiva também. E este é um enquadramento que, no fundo, tem esse apanágio, tem o nome de alguém que nos diz muito, está colado ao seu aniversário, e é uma honra estar a presidir uma reunião de Câmara no anfiteatro Joel Rodrigues e tendo também como pano de fundo um bairro que, no fundo, tenta dar aquilo que é mais um passo importante, um passo relevante naquilo que são a resolução dos problemas sociais do nosso concelho. Portanto, é uma honra estar aqui hoje convosco no sentido de discutirmos aquilo que são as questões relacionadas com o desenvolvimento e as respostas que são dadas aos problemas do nosso concelho. Portanto, é uma nota prévia, uma declaração de interesses sentida, porque não podia deixar de estar muito feliz de estar aqui, enquanto Presidente de Câmara, no anfiteatro Joel Rodrigues, para presidir a esta reunião. Agradecer também e cumprimentar todos os presentes, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, os colegas do Executivo, também todos os colaboradores e o público que também está aqui hoje presente. E é a ele que eu começo por dar a palavra. Não sei se há alguém que queira colocar alguma questão relativamente a alguma situação que tenha identificado e que nos queira trazer aqui para a reflexão e para a resposta. A palavra começa sempre nestas sessões por ser dada ao público e hoje não é diferente, apesar de estarmos no exterior neste fim de tarde magnífico. Portanto, dou a palavra ao público. Não sei se há alguém que queira colocar alguma questão. Tem que ser ali no púlpito. Tem que ser ali no púlpito. Tem que ser questões de ata e de audição de todos. Boa tarde. Eu vou pular ali. É o seguinte, tem acontecido algumas situações, mas que eu considero menores, nestas habitações, na minha inclusive. Só que agora apareceu uma que não considero menor, considero uma situação um pouco mais grave. E que pode vir a piorar, é que há infiltrações nesta casa onde eu vivo, de esquina, a partir dos contadores de água, em princípio. Eles, por acaso, iam à procura de engenheiro colado e ele apareceu aqui. E fez o favor de visitar no quarto, que está todo cheio de água por baixo, o chão não, a água está a infiltrar-se. Aquele cimento, não é só da parede. A parede já tinha os rodapés partidos não, pretos, negros. Se vai limpando, com cheiro e tal, isso não ligo muito. Mas a questão é que eu acordei ontem, já pensei que tinha sido uma gata que eu adotei, dei-lhe uma palmada. E agora estou aqui com um problema de consciência, porque afinal não era urina, é mesmo água. A engenheira viu e disse, temos que tentar resolver isso, não sei como, acho que há um detector de fugas de água na cama, não sei se alguém sabe lidar com isso ou não, mas eu sugeri que antes que aquilo comece a ficar completamente inundado, dá por aí fora, porque é a única casa que tem 4 contadores, os outros são todos individuais, pelo que eu percebi. Então está a passar toda a tubagem por baixo da minha casa, a primeira, não é? E penso que ainda há garantia ao seguro de obra. Se calhar era bom aproveitar e não deixar a coisa evoluir, não é? Porque, entretanto, podem ter outros problemas, até de saúde, e por aí fora. E é muita água. Tem lá toalhas, os rodapés, começam a encharcar. A mãe do meu filho, do meu último filho, vai-me encostar um desumidificador para ir aliviando um bocadinho a coisa. Mas, portanto, o que eu peço é que a Câmara tome providências nesse sentido. Ok? Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Penso que não. Muito obrigado pela sua intervenção. A situação, como diz, já foi identificada, já foi sinalizada, nomeadamente com a engenheira Cláudia Batalha. Eventualmente o que pode ser feito aqui é dividir a questão em duas fases. Uma primeira fase, por intermédio dos nossos próprios serviços,
fazer essa avaliação e fazer essa capacitação no sentido de analisar a questão que acabou aqui de descrever e depois fazermos essa intervenção pelos nossos próprios meios. Se isso não for possível, então, como foi até a sua própria sugestão, numa segunda fase fazer um contacto direto com o empreiteiro no sentido de ele obviar à questão e a tentar resolver. Sim, sim. E só com uma análise mais profunda, mas agradeço o contacto e já está a ser, após a identificação, durante o dia da manhã, penso que já... Certo. E também passam 4 contadores e as outras estão... Ok. Vamos ficar aqui o compromisso desta resolução. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma questão, passamos então aos pontos antes da ordem do dia. Algumas informações e notas importantes relativamente àquilo que é o dinamismo da educação, da cultura e de outras áreas daquilo que é a vida do nosso município. Começar pela cultura e deixar aqui o agradecimento da sessão do 25 de Abril, Arte em Liberdade. No fundo, acaba por ser um dos eventos já dentro daquilo que são as comemorações do município relativamente aos 50 anos do 25 de Abril. Começou com esta sessão tripartida. Houve uma sessão no Senado de João Alberto Faria com a participação dos nossos alunos do secundário. Depois abrangemos também, temos agradecimento ativo os nossos alunos da Universidade das Gerações e tivemos esta capacidade de, no fundo, discutir. Houve uma sessão também na Sala Jardim da Biblioteca Municipal e, dizia eu, houve esta capacidade de perceber a arte como tendo essa possibilidade de nos fazer refletir e ter uma intervenção muito importante do ponto de vista político e também uma presença muito forte naquilo que foi o 25 de Abril e o pós-25 de Abril, nas suas diferentes expressões, quer na música, quer na fotografia, quer nos murais, quer nos cartazes, e isso esteve em reflexão no nosso Conselho e foi uma sessão participada e muito interessante naquilo que é, no fundo, uma programação muito rica, muito ampla e que pretende chegar a todos nas comemorações do 25 de Abril. Ao nível da educação, deixar aqui duas notas também, hoje, relativamente ao que sucedeu já entre nós, que são as sessões da Valor Sul para as escolas, que decorreram no salão da Associação dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos. No fundo, é levar a ciência aos nossos alunos de uma forma fora de sala de aula e levar a este investimento naquilo que é um discurso pró-ciência e que é muito importante, nomeadamente nas questões da sustentabilidade e das questões da reciclagem, que têm nos nossos mais jovens autênticos embaixadores no sentido de espalhar esta mensagem de respeito pelos recursos naturais que levam depois para as próprias casas, e há aqui um investimento da nossa parte, enquanto município, na relação com o agrupamento, de levar esse discurso de uma forma cada vez mais abrangente às nossas escolas. Ainda nas nossas escolas, também aqui uma palavra de parabéns para um projeto que está agora também numa segunda fase, que é, pela primeira vez temos entre nós o Erasmus+. Os nossos professores têm essa possibilidade de ir para fora de portas e para outros países, colher e beber experiências dos sistemas educativos desses países de acolhimento. Nesta segunda mobilidade em Itália, é algo de diferenciador, é uma aposta também muito importante naquilo que se quer para uma educação de qualidade, que é valorizar os nossos professores nas suas práticas educativas e pedagógicas, e são momentos como estes que também são muito relevantes. Portanto, dar aqui os parabéns também ao nosso agrupamento por ter essa capacidade de levar este projeto por diante, já nesta segunda fase, e com uma presença também, e com levar o nome da nossa educação, há que dizê-lo também, para fora e para o exterior e, neste caso, para a Itália. Em termos de representação externa, também aqui uma palavra para a presença do município numa reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, nomeadamente, e mais uma vez, linkando também com o que eu já disse em termos de educação, nas questões dos ODS, desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a nós também, no fundo, também nos preocupam, e o vereador Paulo Pinto já trouxe aqui, em outras circunstâncias, aqui algumas ações nesse sentido, nomeadamente ações de compostagem, que pretendem precisamente isso, esse desenvolvimento e essa consciência ambiental nestas diferentes vertentes, e a ANP também desenvolveu aqui uma reflexão em Coimbra, onde nós estivemos presentes a fazer essa discussão acerca dos ODS.
Ontem também dar aqui os parabéns pelo Festival Vicarial da Canção Cristã 2024, a 25ª edição, que decorreu aqui em Arruda dos Vinhos, no CRDA. Os parabéns para os participantes, temos a participação de Olhalvo, Murciana e da Arruda dos Vinhos. Parabéns para a Murciana, que acabou por ser quem saiu com a vitória, com a Arruda em segundo lugar e Olhalvo em terceiro. No fundo é uma vitória que é partilhada por todos, porque foi um momento de alegria e esperança. No fundo era o mote até do próprio festival, e que decorreu dessa forma alegre, em que a juventude mais uma vez demonstrou aquilo que é capaz, e o nosso agradecimento por este evento e por toda essa capacidade de concretização entre nós desta iniciativa. A nível do associativismo, também uma palavra de parabéns para a concentração motar dos Raposas do Asfalto, que mais uma vez trouxeram até nós, ao nosso território, esta iniciativa, e que foi capaz de agregar uma participação muito ampla, muito diversificada. Já a edição anterior tinha sido muito participada e esta não foi diferente, e é consequente com aquilo que é este dinamismo desta associação. Depois também dar nota aqui para mais duas coisas, antes de passar a palavra aos meus colegas, nomeadamente por algo que é muito importante, que foi uma intervenção dos sapadores florestais da Oeste Sim, com ações de limpeza, sempre elas muito importantes. Nós temos sempre ambição para mais, queremos sempre mais, mas estiveram presentes no nosso território, nomeadamente com ações de limpeza no Carrasqueiro e Ranhó de Baixo, e também aqui uma palavra para a nossa proteção, para o nosso setor da proteção civil, que conseguiu ter essa capacidade de agilizar esta intervenção e levar por diante esta ação de limpeza, que é muito relevante para o nosso território. Só uma última nota para aquilo que ocorreu durante a manhã de hoje, que foi, mais uma vez, uma presidência aberta, que no fundo está naquilo que é o core da nossa ação política autárquica municipal, que é a proximidade com as pessoas, no sentido de as auscultar, de as ouvir, como estamos a fazer aqui hoje, de uma forma aberta, olhos nos olhos, em que fizemos isso desta vez em dois momentos. O momento inicial, que foi numa auscultação ao nosso tecido empresarial, no nosso Polipark, onde estivemos com reuniões com a Filter Bond, com a FIJ Lotra e com a Omnídia. É um leque interessante de empresas, porque no fundo tem essa capacidade de ter um leque muito diverso de abrangência naquilo que é o nosso, e que no fundo acaba por ser caracterizador daquilo que é o nosso tecido empresarial, que é muito diversificado. E se falarmos de filtros, também falámos de janelas, e acabamos a falar na conquista aeroespacial e em satélites. Tudo na mesma manhã, tudo no mesmo espaço, tudo no mesmo território, que é a Arruda dos Vinhos. No fundo, é uma proximidade que nos dá essa possibilidade de percebermos esta vitalidade, este dinamismo daquilo que são as nossas empresas e daquilo que elas são capazes, que, no fundo, tem essa possibilidade de chegar tão longe como o próprio espaço, como é o caso da Omnídia, e que tem, ou que nos deixa, essa confiança de termos um tecido empresarial muito, muito dinâmico, muito inovador, porque também se tratou disso, e capaz de se tornar e de ser cada vez mais, de uma forma consolidada, uma mais-valia e trazer valor acrescentado para o nosso território. Visitámos também, nesta presidência aberta para os vereadores com funções executivas, as obras, uma obra em concreto que é muito estruturante, que é muito importante, porque tem a ver com fluidez de trânsito, tem a ver com mobilidade, que é a rotunda dos Três Portões, que depois vai ligar à Estrada da Costa, e que terá ainda um acréscimo também, que é a possibilidade de dar a todos nós uma bolsa de estacionamento que ronda as 8 dezenas de lugares vagos, que permitem dar mais resposta para algo que também é anseio muitas vezes, e nestas reuniões de Câmara já tem sido alvo de discussão também, e muitas vezes recebemos, em termos de feedback, muito essa necessidade de haver mais estacionamento em Arruda dos Vinhos. Aqui vai haver uma bolsa de estacionamento, o trânsito vai fluir de outra maneira, no fundo acaba por ser uma consequência inerente àquilo que é uma resposta que, entretanto, já temos, que é a variante, no fundo, e são as sinergias, por assim dizer, provocadas por essa grande obra estruturante, e esta será também mais uma. Dito isto, passava a palavra aos meus colegas
Penso que o vereador Paulo Pinto foi o primeiro, depois o vereador João Cavaco, a vereadora Sandra, a vereadora Armando e é só. Então, vereador Paulo Pinto, por favor. Okay. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento os colegas do Executivo, naturalmente, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, público, os colaboradores do município também. Eu não sei se está a ficar gravado. Se calhar puxar um bocadinho. Boa tarde a todos. O espaço em que estamos é de facto fantástico e é manifestamente inspirador. Gostava de dar nota de 3 pontos essenciais. Um primeiro, de um reforço da oferta de transporte público de e para Lisboa, na sequência de contactos e reuniões frequentes entre o município da Ruda dos Vinhos e a estreita colaboração que tem com a operadora que opera no território concelhio, no caso a Boa Viagem, e também com a Autoridade Intermunicipal de Transportes, a Cima Oeste, porque na verdade desde o dia 8 de Abril passaram a existir 43 horários rápidos nos dias úteis, 22 de ida de Arruda para Lisboa e 21 horários de regresso, portanto todos são rápidos via A10, como será fácil de perceber, sendo agora o primeiro de ida mais cedo do que aquele que existia anteriormente, até este dia 8 de Abril, e o último de regresso mais tarde, naquela que era também uma aspiração nossa para servir melhor os arrodenses. Por outro lado, desde o dia 13 de Abril, portanto ao fim de semana e feriados, passam a existir mais 6 novos horários rápidos, totalizando agora 10, 5 de ida e 5 de volta. É, na verdade, um reforço importante no transporte público, nestes movimentos pendulares de Lisboa, de Arruda para Lisboa e de Lisboa para Arruda. Existiam 35 horários rápidos até ao dia 8 de Abril, passámos agora para 43 nos dias úteis, e dar-vos nota, por exemplo, que, a título de curiosidade, em 2013 existiam apenas 8. Nós acreditamos na maior atratividade do transporte público, gerado por este aumento de oferta que tem sido progressivo, tem sido um trabalho de continuidade, cumulativamente com o PART, portanto, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que fez com que os passes fossem efetivamente, passassem para cerca de metade, e estamos certos que melhorará significativamente a mobilidade nestes movimentos pendulares que são absolutamente essenciais. Promoverá a redução das emissões carbónicas, o que do ponto de vista da sustentabilidade ambiental é absolutamente essencial, e no fundo promoverá uma maior qualidade de vida para os nossos municípios, que é no fundo o foco principal de tudo isto. Dar nota também, e tem sido perguntado várias vezes em reuniões de câmaras anteriores, que para finalizar o plano plurianual de intervenções e de investimentos na rede rodoviária concedida 2023-2025, e nomeadamente as intervenções em falta relativamente ao ano passado, leia-se vários assentamentos que há para resolver na estrada municipal 528 entre o Alto Vila Nova, ou seja, o Alto Carvalho e Santiago dos Velhos, e também o caminho do Casal do Autor e sobretudo o caminho do Casal de Cevelas, porque a intervenção era caminho do Casal do Autor, caminho do Casal de Cevelas e caminho do Casal do Bispo. Está previsto, tivemos ainda hoje a confirmação da Pragosa, que reentra em obra a partir do dia 29 de Abril. Depois, gostava de referir um tema. Nós temos, de facto, vindo a ser alertados por vários municípios relativamente ao tema do corte das ervas, da deservação dos passeios, de canteiros, de pequenos espaços jardinados, etc. Sabemos bem da importância que isso tem para os arrodenses e também para nós. Por isso, como o Presidente já teve a oportunidade de dizer noutras oportunidades, houve agora um novo concurso em que fizemos um investimento financeiro grande. O valor não duplicou, mas quase que duplicou, para envolver também podas de árvores, para irmos um pouco mais além. A verdade é que há uma nova empresa há cerca de 2 meses, ainda não há bem 2 meses, ou está praticamente a fazer 2 meses, a parte dos Jardins, que está efetivamente a fazer um bom trabalho. Estamos a monitorizar esse trabalho diariamente com reportes
que nos são enviados, do antes e do depois, em cada uma das zonas, mas sabemos bem que é preciso ir mais além. Na verdade, ainda não atingimos o estado estacionário, leia-se o estado de equilíbrio, o que estimamos que possa acontecer entre 2 a 3 semanas, mas dar-vos nota que estão neste momento, por exemplo, a finalizar a urbanização da Fonte do Ouro, irão ao Jardim Municipal, que está a precisar de uma intervenção, à urbanização da Quinta de Matos, de seguida, naturalmente, ao Casal do Telheiro, depois Cerrado e Fontainhas e seguidamente, Valquente de Cima e Valquente de Baixo. Portanto, temos bem a noção da importância que cada vez mais este tema tem para os arredenses. Daí temos feito um investimento grande nesta matéria, incluímos também podas ordinárias de árvores desta vez, a necessidade de termos mais gente e estamos a investir com a empresa exatamente para que neste momento em que precisamos de atingir mais rapidamente o estado estacionário, possamos ter equipas suplementares e adicionais para conseguirmos mais rapidamente atingir este estado estacionário. E basicamente é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador João Cavaco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, restantes vereadores, público aqui presente. Em primeiro lugar, queríamos congratular o facto da reunião de Câmara ser realizada aqui hoje. Achamos que é importante e, de facto, está-nos a saber bem estar aqui hoje, neste dia. Achamos, no entanto, que é importante que existam mais eventos a ser realizados neste espaço ao longo do ano, porque até agora pensamos que foram poucos os que foram realizados, e também não só aqui, mas também no anfiteatro do Parque das Rotas, incentivar a Câmara a promover mais eventos nestes espaços. 2 anfiteatros foram construídos nos últimos 6 anos, e foi um investimento muito grande. Acreditamos que na altura foram pensados como uma necessidade para o município e como tal achamos que deve ser incentivada essa atividade tanto num espaço como noutro, porque senão só vão justificar que o dinheiro foi mal investido e nesse sentido não faz sentido. Desculpa a redundância, ou seja, por exemplo, agora, havendo o Festival Políticas à parte, achamos estranho porque é que, por exemplo, alguns dos eventos não são realizados neste espaço onde estamos, ou no Parque das Rotas, de forma a aproveitar e a potenciar e a até atrair mais pessoas para estes locais. Nesse sentido, gostaríamos de propor esta situação para melhorar a utilização do espaço. Em relação aos espaços verdes, tínhamos também esta questão, porque também nos tem chegado por vários municípios várias reclamações em relação aos espaços em diferentes urbanizações da vila e também ao longo do concelho, mas pronto, já percebemos a justificação por parte do vereador Paulo Pinto e agradecemos e vamos estar atentos e passar também essa informação aos municípios. Tínhamos também uma dúvida em relação aqui à questão das estradas, não em relação à estrada, ao plano de alcatroamento que está previsto, porque isso sabemos que até a parte das obras previstas para a freguesia de Santiago dos Velhos e Arranhós já foi realizada. Gostaríamos de saber as obras que não estão previstas no plano de alcatroamento, porque existem ao longo do concelho vários casos de estradas em bastante mau estado e que já temos vindo a alertar noutras reuniões para essa situação, e gostaríamos de saber, porque reconhecemos a importância de um planeamento e defendemos, sem dúvida, sempre. No entanto, é importante estas situações urgentes e existem várias urbanizações, várias zonas que estão em mau estado, e perguntar ao Sr. Presidente se existe algum plano para estes casos e se existe alguma auditoria ou listagem por parte da Câmara com a situação das estradas que estão em mau estado, para além daquelas que estão previstas no plano de alcatroamento. Também nesta questão, porque esta questão em alguns sítios põe em causa também a segurança rodoviária, em setembro do ano passado, numa reunião de Câmara, eu tive a oportunidade de alertar o antigo Presidente André Rijo para várias situações que punham em causa a segurança rodoviária dos condutores e peões em todo o concelho, e foi reconhecido aquelas que o município já deu resposta. No entanto, desde então nada foi feito em relação a algumas que nós alertámos em setembro. Conforme exposto na altura, são muitos os locais ao longo do concelho onde temos lombas de redução de velocidade que
são inexistentes ou estão bastante deterioradas. Continuamos a ter locais onde existem, por exemplo, caixotes de lixo em cima do passeio, em estradas movimentadas, que as pessoas têm que ir para a estrada para conseguir circular e não é seguro. E também situações de estradas com mau estado de conservação, como já dito. Podemos dar o exemplo da situação que é mais comum e que temos visto vários casos a acontecer, que é a questão ali junto ao Pingo Doce, em que as lombas já estão em elevado estado de deterioração. Na altura nós referimos esta situação, já vários acidentes e atropelamentos aconteceram naquela zona, já posteriormente ao nosso aviso, e queríamos saber se porque é que nada foi feito até então e se as mesmas foram colocadas lá, então porque é que não são recuperadas, porque efetivamente elas são necessárias ali. Pronto, a nossa opinião é mesmo que estas situações são urgentes e alertamos para a urgência da resolução das mesmas. Em relação, já que aqui estamos hoje, é uma situação que também já temos vindo a referir, que diz respeito à conclusão da obra aqui do bairro, nomeadamente das hortas, que estão previstas, que sabemos que existe e não estão prontas por causa de um problema de saneamento que tem que ser resolvido. Nesse sentido, gostaríamos de saber para quando é que está prevista essa obra e qual o valor da mesma. E também, só para finalizar, em relação ao retorno de proximidade realizado hoje, os vereadores do PSD lamentam não terem sido convocados para o mesmo, situação que não acontecia com o Presidente André Rijo quando estava em funções e que desta forma espelha uma decisão diferente daquela que existia. Sempre estivemos disponíveis e apenas deixámos de ir como forma de manifesto, porque, como sabe, o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente e os vereadores que estavam em função na altura, deixámos de ir às visitas porque tinha sido indicado que não fazia sentido estarem pessoas eleitas da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia. Na altura justificámos que éramos contra essa situação, uma vez que achamos que estas ações de proximidade devem ser realizadas com todos os eleitos, de todos os partidos, de forma a que todos possam contribuir democraticamente. Porque acreditamos que todos, independentemente das suas ideologias, podem contribuir para uma ajuda melhor de forma igual. À semelhança do que acontecia nas reuniões descentralizadas anteriormente, queríamos também saber porque é que a reunião de hoje não está a ser transmitida. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Vereadora, Sandra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Duas notas iniciais. Uma primeira, é a primeira reunião que eu estou presente desde que o Sr. Vice-Presidente é oficial e legitimamente Presidente de Câmara e que os vereadores assumiram novas funções e temos novos vereadores. Portanto, a minha primeira palavra é de felicitação. Desejo-vos um bom trabalho, empenho e sucesso nas vossas funções, porque isso corresponde a uma mais-valia para a Ruda e para os ardenses. A segunda nota, eu ano passado, no seguimento da Corrida Pinguinha, tinha feito uma advertência no sentido de repensarem os prémios da corrida, porque o ano passado incluía um pacote de batatas fritas e foi uma coisa que eu não achei na altura adequada para premiar uma prova infantil. Este ano a corrida decorreu ontem, eu tive a oportunidade de estar presente e isso não aconteceu este ano e, portanto, fica aqui a nota que é positivo, acho eu. 5 pontos. Cardosas. A requalificação do Largo Humberto Delgado em Cardosas foi uma proposta feita pelo PSD para a SGOP 2024 e o seu antecessor aceitou incluir essa sugestão. Pergunto, que intervenção está neste momento a ser feita nesse local? Segundo ponto, e continuando na SGOP e nos projetos propostos pelo PSD e que foram aceitos, qual é o ponto da situação, por exemplo, da descentralização da Universidade das Gerações e da identificação exaustiva de todos os pontos de descarga de águas pluviais e esgotos ao longo do Rio da Pipa, para que aquela área onde já foi feito um investimento tão avultado possa definitivamente vir a tornar-se um local aprazível de saúde e bem-estar. Terceiro ponto, como é que estamos com a feira semanal? Recordo que a primeira vez que se falou neste assunto foi em 29 de maio de 2023 e, portanto, já passou quase um ano. Quarto ponto, saúde. E a requalificação do Centro de Saúde. A 1 de janeiro de 2024 entrou em vigor
uma suposta grande reforma do Serviço Nacional de Saúde, a criação das ULS. Estas alterações organizacionais, com a integração de cuidados prestados pelos hospitais e pelos centros de saúde, facilitariam o percurso dos utentes pelo sistema de saúde e pelos diferentes níveis de cuidados, reforçando os cuidados primários na resposta de proximidade e a continuidade na assistência em doença e, ao mesmo tempo, promovendo a saúde e a prevenção da doença. Teoricamente, alargaria a capacidade de resposta e de atendimento e atribuiria médicos de família a cerca de 250 mil portugueses. Também os profissionais de saúde seriam valorizados com um suplemento remuneratório para garantir ganhos de acessibilidade, qualidade e eficiência nos diversos níveis de cuidados. Em Arruda, em particular, tudo isto estaria igualmente associado a uma requalificação do centro de saúde. Pergunto, desde 1 de janeiro até hoje, 3 meses e meio, de que forma esta suposta modernização do Serviço Nacional de Saúde serviu para melhorar os cuidados de saúde aos arredenses? Toda a estrutura organizacional e procedimentos estão já definidos e implementados? Que intervenções já decorreram no Centro de Saúde da sede do Conselho e na UCSP Polo de Arranhol? E, se possível, partilhem dados concretos, por favor. Quinto, também no âmbito da saúde. Fui recentemente contactada pela Presidente da Migra Portugal, que é a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias, a doutora Madalena Plácido. É farmacêutica e estudante de doutoramento na Escola Nacional de Saúde Pública. No âmbito do doutoramento, está a desenvolver um projeto inovador com o nome Workplace Migra Care, que visa minimizar o impacto da enxaqueca no local de trabalho, reduzindo assim os custos dos empregadores relacionados com a perda de produtividade e absentismo. Dado que me parece uma oportunidade muito interessante para a Arruda, não só por ser de grande relevância científica, mas também porque oferece uma série de benefícios tanto para o município como para os seus trabalhadores, sem custos associados, pergunto se a Sra. Vereadora Carla Munhoz tem conhecimento deste projeto e se estará receptiva para o analisar e, eventualmente, vir a implementar. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Vereador Armando Ferreira, por favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Isso é um cumprimento de todos os presentes. Dar aqui uma nota de 4 pontos. Dar os parabéns ao 53º aniversário do Santiago Futebol Clube, ao qual organizou um jogo com antigas atletas do clube no futebol feminino. E de seguida realizou-se um almoço com bastante gente. No dia a seguir houve a inauguração, ou neste caso uma modalidade nova no recinto do complexo, que é o paintball, com bastante adesão do público de fora. Em princípio já está assinado, irá ser realizado uma prova do Campeonato Nacional de Paintball em Santiago, que é muito bom para o nosso concelho. Estive na caminhada de Ados Arcos também ontem de manhã, com bastante adesão, cerca de 70 a 80 pessoas na caminhada, de seguida com Adbasse, peço desculpa, com 70 a 80 pessoas na caminhada, e depois mais pessoas se juntaram com o almoço convívio, ao qual fiquei bastante surpreendido e feliz com a adesão da população. Também ontem de manhã realizou-se a corrida de pinguins aqui em Arruda dos Vinhos, com jovens dos 6 aos 14 anos. Os pequeninos nos ajudaram neste evento, dar os parabéns por este evento, e também dar os parabéns a nível internacional. Tivemos dois jovens no Campeonato da Europa de JKA em Ghent, na Bélgica. É com muito orgulho que o atleta João Capelo conquistou o 3º lugar no Cata Equipas Júniores, e o Afonso Silva conquistou individualmente o 5º lugar em Quimito individual Júniores também. Eram estes os pontos que eu queria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Bem, passando então à resposta, relativamente ao vereador Paulo Pinto, penso que foram comentários genéricos, não há aqui nenhuma pergunta propriamente, e agradeço as informações que deixou aqui. Relativamente ao vereador João Cavaco, associo-me, como já fiz no enquadramento, àquilo que foi dito por si relativamente à reunião neste espaço. Sim, é um espaço que é emblemático, é simbólico e que nos diz muito. Relativamente à utilização destes espaços, o que posso dizer é que, aliás, deixar-lhe o convite,
é para consultar aquilo que é a programação não só do Políticas à Parte, mas também das comemorações do 25 de Abril, e poderá constatar que existe agendado para este mesmo espaço um concerto a decorrer aqui. Não, isso é o do Políticas à Parte, os dois concertos de Políticas à Parte são no CRDA. Eu estou a falar especificamente das comemorações do 25 de Abril, que contemplam um concerto bastante interessante e que fica já aqui o convite também, um concerto de jazz, que será pelas 19 horas e que poderão consultar de uma forma mais detalhada. Portanto, concordo com o que disse, e não só concordo, como está previsto, pelas características dos concertos e pelo horário. Achámos que este espaço, embora aprazível, não recolhesse para um ambiente mais intimista do concerto da Márcia e depois da outra opção dos Caixas do Fun Connection, mas para o concerto das comemorações do 25 de Abril achámos que este espaço era não só digno, como era muito aprazível para ser efetuado. Portanto, deixo aqui essa nota que, em termos de programação futura, a breve trecho, teremos aqui precisamente nestas instalações um concerto muito interessante relativamente àquilo que é a nossa programação para os 50 anos do 25 de Abril. Relativamente ao Parque das Rotas, a mesma coisa. Aliás, o próprio vereador Hermano Ferreira também fez agora aqui alusão a um evento que ocorreu precisamente neste fim de semana, e deixo também aqui um agradecimento aos caninos por aquilo que é a possibilidade de, conjuntamente com o município, mais uma vez levarmos a cabo um pinguinho. Ele tinha sido cancelado na festa da Vinha do Vinho por condições climatéricas adversas, e foi agora este fim de semana que conseguimos realizá-lo, e que, mais uma vez, concordando consigo, levámos a cabo no nosso Parque das Rotas, precisamente porque achamos que é um espaço que tem essa capacidade. Obviamente que isto são espaços ao ar livre e condicionam em muito aquilo que são as nossas opções e a nossa planificação, tendo em consideração as condições climatéricas que, no fundo, não permitem que a programação possa ser agendada para estes espaços durante a maior parte do ano, precisamente porque são ao ar livre e não têm cobertura. Mas fica já aqui essas notas. 25 de Abril estará aqui presente com um concerto de jazz. O Pinguinha decorreu este fim de semana e utilizou como pano de fundo o Parque das Rotas. Relativamente aos espaços verdes, penso que o vereador Paulo Pinto já respondeu a isso. Estamos de acordo que há ainda muito caminho a fazer, ainda não chegámos àquele ponto de neutralidade relativamente àquilo que são as necessidades que temos na atualidade. O clima e aquilo que são as nossas intervenções do ponto de vista até do ponto de vista químico fazem com que seja algo difícil de colmatar, mas vamos fazendo esse esforço e há essa vontade que foi materializada do ponto de vista do investimento financeiro, que quase duplicou aquilo que foi essa resposta anteriormente com a Flora Garden e agora com a empresa Parques e Jardins, que tem dado uma resposta muito boa e que só ainda não atingiu esse ponto ótimo que é desejável por todos nós, porque ainda não houve tempo para pôr em campo tudo aquilo que é esse esforço de levar a cabo essa intervenção no espaço público. Relativamente à questão das estradas, grande parte da minha resposta já está na sua questão. Aqui há uma vontade do município que é de ter um plano estruturado, organizado, sistematizado, único, que é um plano de pavimentação e de intervenção com um cronograma muito bem determinado e estabelecido conjuntamente com aquilo que são os seus presidentes de junta, que nos identificaram os pontos fulcrais. É claro que, obviamente, que isto é feito tendo em consideração uma prioridade, uma ordem de prioridade que é dada relativamente àquilo que são intervenções que são, no fundo, carecedoras de uma maior urgência e que requerem uma intervenção mais imediata. E esse plano de pavimentações, no fundo, dá-nos aquilo que é um cronograma e dá-nos aquilo que é uma radiografia de todo o concelho que, no fundo, necessita de uma intervenção e depois está espelhada, fruto dessa auscultação aos seus presidentes de junta, e feita a avaliação posterior daquilo que são essas intervenções. Portanto, a nossa Bíblia, perdoem-me a expressão, mas acaba por ser esse plano de pavimentação, sem, obviamente, pôr em causa aquilo que são todas as reparações ordinárias que, no fundo, nós vamos identificando
que a população nos faz chegar, que no fundo nós também constatamos in loco e que também os nossos serviços vão identificando e que nós vamos acrescentando àquilo que é esse plano ordinário, que é o plano de pavimentação municipal das nossas vias rodoviárias. Dito isto, obviamente que há algumas situações que nós vamos identificando, umas que requerem de um tipo de intervenção menos profundo e que nós vamos dando solução e obviamente que não significa que, utilizando novamente a mesma expressão, que o plano de pavimentações seja uma Bíblia Sagrada, obviamente é uma linha orientadora, mas faz com que haja um somatório, um adicional que nós vamos tendo em termos de agenda para essas respostas. Portanto, não há uma lista pré-determinada, há uma lista que vai sendo ampliada perante aquilo que são as condições e as situações que nos vão sendo reportadas e que nós vamos dando resposta dentro daquilo que são as nossas possibilidades e dentro daquilo que é enquadrável com este plano prévio, que é o nosso plano de pavimentações. Relativamente aos alertas feitos pelo PSD, bem, os alertas do PSD são os alertas que são feitos por todos nós e por todos aqueles que circulam nas nossas estradas e que, obviamente, vão constatando esses problemas. Posso lhe dizer que já está inventariado um conjunto de medidas e de intervenções, nomeadamente algumas que descreveu aí, nomeadamente a substituição das lombas a que se referiu. Essa reposição vai ser feita quanto antes, portanto já está identificado e será alvo de intervenção. E acrescento até à sua intervenção aquilo que é um reforço da sinalética que nós vamos acrescentando e que estou-me a lembrar na zona do cemitério, por exemplo, estou-me a lembrar recentemente também na tristemente célebre via Dado Mourão, também vamos fazendo, para além das pequenas obras de reparação e do plano de pavimentação que a contempla, também foi reforçada essa sinalética e acrescento também aquilo que são as marcações rodoviárias que já estão previstas, algumas já foram feitas e que vão ser alvo também dessa intervenção. Na situação que se refere especificamente do Pingo Doce, é verdade, há esse quadro trágico de sinistralidade que nos entristece e que nos preocupa, obviamente. Há essa reposição na questão das lombas, mas eu até lhe acrescento mais, porque já foi feito esse contacto com a Proteção Civil e com a GNR, no sentido de se fazer uma análise na passadeira que está colocada naquele sítio que nós sabemos e que, de alguma maneira, nós também estamos a avaliar se aquela será a melhor localização e que já solicitámos, quer à GNR, quer à Proteção Civil, um estudo no sentido de perceber se um reposicionamento, por assim dizer, daquela passadeira não poderá obviar algumas situações futuras que, como é nosso intuito, vão diminuir a sinistralidade também. Portanto, isto são situações urgentes, obviamente, nós concordamos com isso e temos feito esta intervenção e penso que o meu descritivo e este cronograma que lhe estou a descrever, no fundo, fazem face a essa inventariação que também fez e com a qual concordo e que nós, a breve trecho, vamos intervencionar. Aliás, algumas das coisas que já referenciei aqui também já estão feitas. Relativamente à questão da conclusão da ordem, mais uma vez a sua pergunta tem grande parte da resposta. Há a questão do saneamento para resolver, não há previsão de valor, houve uma intervenção no que diz respeito à própria limpeza do espaço, mas a esta altura, como deve calcular, não tendo este problema ainda solucionado, seria bastante precipitado fazer já uma intervenção no sentido de o espaço ficar já disponibilizado para os interessados, quando essa situação ainda não está resolvida. Assim que esteja resolvida, obviamente que levaremos a cabo esse procedimento. Aliás, como é do conhecimento geral, esta questão das hortas comunitárias são, no fundo, algo que também faz parte daquilo que são os nossos objetivos. Como sabe, temos uma horta comunitária também no Telheiro, portanto, esta seria mais o que seria, por assim dizer, mais um polo. Relativamente à questão da presidência aberta, eu disse logo na minha própria intervenção que esta presidência aberta seria para vereadores com pelouros executivos, portanto não há aqui nada a não ser isso. Tem essa ordem de prioridade no sentido de ter este alcance, que é os vereadores executivos terem este momento de contacto direto
com as empresas. Como sabe, e também disse na sua intervenção, outros convites foram feitos, houve uma justificação que foi dada pelo PSD na altura, que não colheu a nossa aceitação, cuja nossa justificação não colheu a vossa aceitação, e evoluímos para este modelo que decorreu durante o dia de hoje, que era vereadores com funções executivas. Outros momentos podem ser pensados num sentido mais amplo, mas não são estes, portanto isto seria desvirtuar aquilo que é a natureza do momento de relação direta com os nossos empresários pelos vereadores com funções executivas, da mesma maneira que os outros que foram já levados a cabo tinham essa dimensão de serem especificamente para aqueles que foram alvo de convite. E todos os que não foram alvo de convite não faziam parte dessa iniciativa. Portanto, a situação foi só essa. É como nós aparecemos para um casamento que não fomos convidados. É só isso. Portanto, os que foram convidados deviam ter aparecido, os que não foram não deviam aparecer. É só isso. E estes documentos têm estas características, goste-se ou não se goste. Depois, relativamente à transmissão, nem todas as reuniões podem ser transmitidas. Obviamente, nós temos um entendimento, por assim dizer, protocolo com a escola Gustavo Eiffel. Obviamente que estas questões têm uma especificidade e têm encargos e têm obrigações que exigem uma logística, e neste caso optou-se por fazer neste espaço exterior, a esta hora, com estas características, com uma gravação que será disponibilizada a toda a população, assim que for possível, do ponto de vista técnico, colocá-la, fazer o upload para os locais habituais. Portanto, nada aqui, penso eu, está posto em causa daquilo que é a nossa vontade e tem sido o nosso ADN, que é fortalecer a democracia participativa e levar estas sessões de uma forma completamente aberta, próxima, transparente, olhos nos olhos à nossa população. A única diferença é que desta vez esta, em específico, não é transmitida em streaming. É só isso. Penso que o vereador respondi a tudo. Relativamente à vereadora Sandra, começar por agradecer, em nome de todos, se me permitem, as felicitações. Estamos cá para trabalhar e também contamos com o vosso empenho e disponibilidade no sentido de darmos aqui uma resposta positiva àquilo que são os anseios da nossa população. Agradeço também a nota positiva relativamente ao Pinguinha. Nós tentamos sempre retificar aquilo que possa ser passível de retificação. Vou-lhe ser sincero também, permita-me um contraditório, a verdade é que não me esqueci dessa crítica que tinha feito na última edição, e eu não sou químico, nem sou nutricionista, não me leva a mal, mas o que me disseram é que esses, vamos chamar alimentos, por assim dizer, eram importantes para, do ponto de vista dos níveis de sódio, seriam relevantes. Não faça mal ao mensageiro, eu sou só o mensageiro. Foi só o que me disseram. De qualquer maneira, em caso de dúvidas, achámos por bem, este ano não. Penso até que o autor da informação está aqui presente. Mas pronto, de qualquer maneira, retificámos, se é que havia alguma coisa para retificar. Relativamente às propostas que ficaram presentes em GOP, mesmo se passa a nível nacional, mas eu não vou entrar em análises nacionais. As propostas do PSD são uma convergência salutar, saudável do ponto de vista democrático, daquilo que são as iniciativas do PS e que foi sufragado maioritariamente pela população. Portanto, houve essa convergência, mais do que uma integração, acaba por ser uma convergência, sendo que, e torno a dizer, e penso que já disse isto no passado, essa convergência não deve pressionar o Executivo no sentido de dar ordens de prioridade que não sejam identificadas com aquilo que são o propósito do PS Arruda, que levou estas propostas a votos, no sentido de achar que elas devem ser feitas com uma calendarização completamente distinta daquilo que é a vontade do PS. A convergência é importante, é salutar, nós demos nota, materializamos em termos daquilo que são as GOP, um bocadinho à semelhança que o PSD ou a AD em concreto está a fazer a nível nacional. Isso não nos deve tirar como ilação de que, a partir de agora, essa execução andará a reboque daquilo que são os anseios do PSD. Dito isto, a requalificação das Cardosas que fala, há várias requalificações que estão previstas e que são articuladas ou articuláveis com aquilo que é o Executivo da Junta de Freguesia das Cardosas. Algumas são
intenção do próprio município. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma intervenção que requer alguma robustez e que está nos fundos comunitários. Há a intenção de uma avaliação relativamente ao Largo Humberto Delgado, que também está a ser alvo de análise pelos serviços técnicos e também pelo Executivo da Junta de Freguesia, que no fundo acaba por nos dar aqui as coordenadas do que é e a baliza temporal e as linhas vermelhas daquilo que é o anseio do próprio Executivo e que está pensado também. Relativamente à descentralização da UG, nem de propósito, há algumas iniciativas que já estão pensadas e acabei de receber agora aquilo que são iniciativas do ponto de vista de algumas atividades que vão ser anunciadas a breve trecho e depois aproveito aqui também para algo que está, espero eu, em contagem decrescente, que é que a nossa carrinha, a nossa viatura que está a ser requalificada no sentido de levar a cultura a todos, que é a nossa cultura mais perto, onde as questões do envelhecimento ativo e da Universidade das Gerações também são agendadas, como já tinha anunciado aqui. Penso que durante o mês de maio, pelo menos é isso que está, do ponto de vista da previsibilidade neste momento, a viatura estará requalificada. Há aqui uma incógnita que é depois a questão da certificação. A requalificação está muito avançada, mas depois há que fazer a certificação do ponto de vista da possibilidade de circulação. Mas esta carrinha, este projeto da cultura mais perto, será por excelência o embaixador do envelhecimento ativo. Contará com uma programação que já está feita neste momento, que já está, não digo fechada, porque depois ela vai sendo atualizada, mas onde esta questão do envelhecimento ativo está muito presente e em que a Universidade das Gerações, obviamente, é um aspecto muito importante. Esta questão das descargas do Rio da Pipa, as situações estão identificadas, queremos crer que com a questão de depois da fábrica de água, estas situações vão ter um culminar e uma mudança de paradigma muito significativa e é nisso que estamos a trabalhar. Portanto, mais do que sinalizar pontos específicos, o que queremos é uma resposta mais robusta e isso passa por este investimento bastante avultado, que é a fábrica de água, cuja a obra já está a ser feita, obviamente, e que, no fundo, queremos nós, e temos nós essa intenção, marcará um antes e um depois nestas situações que acabou de descrever. A feira semanal, penso que está a falar dos bombeiros, já foi a reunião dos bombeiros, portanto as coisas vão avançar, portanto é uma questão de tempo. A breve trecho vou reunir também com o Sr. Presidente da Direção no sentido de ultimarmos estes pormenores, mas já estamos mais avançados nesse sentido. Já foi a reunião de Câmara, já foi a reunião dos bombeiros, perdão, e as coisas vão avançar. Antes desta, eventualmente, uma feira da bagageira antecipará esta feira semanal, portanto, do ponto de vista das feiras e mercados, o vereador Hermano Ferreira foi talismã, já temos aqui alguns projetos em avançado estado, já de maturidade, portanto as coisas vão avançar e esta em concreto já há essa vontade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos levarem a cabo esse evento. Relativamente às questões da saúde, e depois a vereadora Carla Munhoz, se quiser, depois pode-me também complementar, há aqui algumas questões que já posso dar relativamente a esta questão da delegação das competências. E podia ter a ousadia de dizer que muito foi feito, mas pronto, mas é só a subjetividade do meu raciocínio. A questão da tramitação dos vencimentos dos centros operacionais já foi assegurada, já estão definidos objetivos também para 2024. A questão da candidatura da eficiência energética e acessibilidades foi submetida também no dia 31 de janeiro. Os circuitos estão criados, os fluxogramas estão feitos, portanto todas estas questões já estão. Dar-lhe aqui nota também de uma reunião com o Dr. Carlos Andrade relativamente à questão do vogal do Conselho de Administração, porque temos aqui um representante em termos de municípios e neste momento estamos em reuniões relativamente a esta situação. Também dar-lhe nota relativamente àquilo que é o edificado, por assim dizer, o edifício que estamos
fazer uma avaliação. Já houve algumas coisas que foram feitas, estou-me a lembrar, por exemplo, da Copa. Há aqui as questões relativamente aos relaxamentos em termos de balcões também, mas estamos a fazer essa avaliação, temos reunido, temos feito essa avaliação do ponto de vista da análise estrutural do próprio edifício, no sentido, penso que se estiver no local vê as intervenções, nomeadamente do ponto de vista estrutural, geotécnico dos poços que estão a ser feitos no exterior, também no sentido de perceber quais é que são as intervenções que devem ser feitas, porque o edifício apresentava algumas fissuras e quer-se perceber qual é que é o tipo de intervenção que resolva definitivamente essas situações e essas questões têm estado a ser feitas. Relativamente ao projeto que identificou, vou passar a palavra à vereadora Carla Melhores, penso que ela verá com bons olhos este projeto, tudo que tem a ver com produção de conhecimento e estas áreas da saúde como foco, como núcleo fundamental. Penso que ela verá com bons olhos, mas posso passar a palavra. Sra. Vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Em seu nome cumprimento todos os presentes e quanto ao projeto mencionado, o mesmo será apreciado por este Executivo e se a decisão for favorável, portanto não será a vereadora Carla Melhores a implementar, operacionalizar, mas minha forte convicção que será um compromisso de todos, uma vez que pela exposição da Sra. Vereadora já fez essa análise e penso que acrescentará valor àquilo que se pretende em termos da saúde na comunidade. Em relação à suposta modernização, penso que dúvidas não ficou, que não é suposta, mas sim a modernização, e só falar aqui de uma forma muito sucinta que a candidatura de eficiência energética foi não só para a Arruda, mas assim como para a Unidade de Cuidados Personalizados da Ranhó, a pensar numa sustentabilidade ambiental. Portanto, aguardamos o resultado dessa candidatura. Também em curso está a avaliação que foi feita por parte da extinta ARS, agora o LIS, em estreita colaboração com o município, no sentido de analisar e fazer a intervenção necessária quanto à estabilidade do edificado. Em relação aos recursos humanos, como o Sr. Presidente já fez referência, nomeadamente os assistentes operacionais, que foram alvo e objeto de transferência, no âmbito da transferência de competências para o município, fez parte do alvo de transferência e no primeiro dia de janeiro do ano 2024, os recursos humanos tinham devidamente estabilizado com o que iriam contar. Portanto, pode fazer uma prospeção ao nível dos outros concelhos, se calhar isso não aconteceu e, de facto, este concelho teve essa preocupação em relação àquilo que era do nosso compromisso, assumir e que nada falhasse. E assim foi, e assim está, e já estamos, de facto, em março, passaram 3 meses. Em relação aos recursos humanos e falando aqui em termos do impacto na equipa, o impacto na equipa tem um forte impacto também depois na acessibilidade e na equidade aos cuidados de saúde primários, nomeadamente a OSF neste momento é uma OSF modelo B, isto no que diz respeito à Arruda, em que tem uma equipa de saúde familiar e praticamente 100% de cobertura assistencial em relação à equipa atribuída aos nossos municípios. O mesmo acontece na Unidade de Cuidados Personalizados da Ranhó, que tem uma equipa de saúde familiar completa, com uma médica, uma assistente técnica e uma enfermeira. Também em Ranhó, dar aqui a conhecer que tenho conhecimento que foi implementado este ano por parte da enfermeira e no âmbito da sua especialidade em saúde mental, um programa específico e inovador em que pressupõe intervenção individual e em grupo no controle da ansiedade. Portanto, é um projeto piloto que depois espera-se que seja também extensível à unidade de Arruda. Neste momento está só na unidade de cuidados personalizados de Arranhó. Também a capacidade formativa da equipa de Arruda, com o facto de termos vários médicos internos de especialidade em medicina geral familiar, assim como alunos em ensino clínico. Portanto, de uma forma assim genérica, mas sucinta, penso que de facto não podemos falar em suposta modernização, mas um caminho que tem sido sempre feito
a par e passo, quer com as equipas e com este município, portanto, a dar também e a contribuir para condições que sejam favoráveis, quer à população e quer aos profissionais que dela cuidam. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Não sei se há mais alguma questão. Só uma pergunta rápida, Sr. Presidente, foi só em relação à dúvida relativa ao roteiro de proximidade, ou seja, referindo aquilo que o Sr. Presidente disse, que o seu objetivo é fortalecer a democracia participativa e aberta. Eu não me recordo e gostaria que o Sr. Presidente nos justificasse, então, porque é que o convite, não devemos, e concordo consigo, não devemos ir a lugares onde não fomos convidados, mas porque é que o convite, então, só é feito a determinadas pessoas e não a todos os partidos, de igual forma que eu não me recordo porque é que o PS defende isso. E já que defende também que deve haver uma democracia participativa e aberta. Obrigado, era só isso. Muito obrigado. Sr. Vereador, não sei se quer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas aqui alguns esclarecimentos. Em relação ao Largo Humberto Delgado, falou em várias intervenções. A minha pergunta é se efetivamente está prevista alguma intervenção mais abrangente, mais profunda, ou se vão ser pequenas coisas aqui e ali, se isso já está definido, e se estiver definido, se podemos ter conhecimento do que é que está definido, e pergunto se, numa perspectiva de uma requalificação mais abrangente, ou porque é que faz sentido começar especificamente pelo que está começado, que acho que passou, se esclareceu qual é a intervenção que está agora a acontecer. Se me esclareceu, eu não entendi. Foi a primeira pergunta que eu fiz. O que é que está a acontecer no Largo de Cardosas agora, neste momento? Neste momento, provavelmente nada, mas no presente. E tentar perceber se isso é uma coisa única, é uma de muitas partes, ou é um projeto mais aprofundado. Essa era a primeira pergunta. Depois, só tentar perceber um bocadinho melhor a descentralização da UG. O Sr. Presidente falou na carrinha. A minha pergunta é se houve aqui uma alteração de foco. Se vamos tentar promover o envelhecimento ativo com a utilização da carrinha, sim. E se já desviamos um pouco a linha da descentralização. Se a descentralização fica aqui um bocadinho perdida e apostamos na carrinha, ou se mantêm as duas coisas. Em relação a todos os pontos de descarga e de poluição ao longo do Rio da Pipa, o Sr. Presidente disse que estão todos identificados, devidamente identificados. Pergunto se nós podemos ter acesso a uma relação desses pontos que estão identificados, quem é que polui, porque é que polui, se podemos ter acesso a essa informação. Depois, em relação à saúde, dizer apenas que, do ponto de vista teórico, isso tudo me parece lindamente e muito bem organizado. Do ponto de vista prático, não sei até que ponto as coisas estão efetivamente a ser assim tão bem sucedidas. Entretanto, reforço que há meses que se ouve falar na avaliação estrutural e o que é que temos que fazer e quais são as intervenções previstas, quais são as intervenções que temos que fazer, mas entretanto acredito que o prédio se vá degradando e a resposta acaba por ser sempre a mesma e parece que a coisa não evolui. E em relação à parte ambiental que falaram, importante, faz parte da modernização, certamente, mas em termos de cuidados de saúde, não me parece que isso seja a preocupação dos doentes. Muito obrigada. Desculpa, não percebi a última pergunta. É uma observação. Muito obrigado. Bem, relativamente ao roteiro de proximidade, o Sr. Vereador está a fazer uma confusão, se me permite, que é a confusão entre visitas dos autarcas com presidências abertas. O que aconteceu hoje não foi uma visita dos autarcas. O que aconteceu hoje foi uma presidência aberta para vereadores com funções executivas. Portanto, foi por isso que, como os vereadores do PSD não têm funções executivas, não têm pelouros atribuídos, não foram convidados. Se fosse uma visita de autarcas, seriam. Aliás, foram sempre. A questão das visitas dos autarcas
foi que eram os convites feitos aos vereadores do PSD. Foi só isso. O que está aqui em causa hoje não é isto. O que está aqui em causa hoje, e foi por isso que não seguimos, os convites foram presidências abertas. É isso. Podemos não concordar. Não, foi mas essa a minha pergunta, é só isso. Não foi essa a minha pergunta. A minha pergunta foi porque é que mudou então, não é? Não Eu já mudou. percebi, Não mudou. Isso é uma assunção do vereador. O que eu lhe vou dizer é que existem dois modelos. Existe um modelo de visitas de autarcas e existe um modelo de presidências abertas. Não mudou. Há duas situações. O que aconteceu hoje não foi uma visita de autarcas, foi uma presidência aberta. Portanto, uma não exclui a outra, são complementares. O que sucedeu hoje é que foi uma presidência aberta. A assunção de que tudo mudou é uma assunção que é errónea relativamente ao que eu acabei de dizer. Existem dois modelos, existem duas possibilidades. Visita de autarcas, presidências abertas. Hoje foi presidências abertas e o modelo tem estas características. É só isso. Portanto, nada mudou. São complementares. Relativamente ao largo... não sei se respondi. Relativamente à vereadora Sandra Lourenço, a questão do largo Humberto Delgado. O que está a ser feito é essa articulação conjunta relativamente àquilo que é um plano que faça jus àquilo que são as intenções da autarquia e que são as intenções da Junta de Freguesia. Nós temos algumas situações identificadas e algumas propostas de intervenção, nomeadamente no que diz respeito a marcações, o estabelecimento de estacionamento, a pavimentação, e que são sugestões nossas. Obviamente que o ONU está do lado do Executivo da Junta, que nos dirá aquilo que idealiza para aquele espaço. O que eu estava a dizer relativamente ao que está previsto do ponto de vista de um investimento mais robusto e que foi identificado nos fundos é o Mirador das Cardosas. É isso que eu referenciei. Não sei se era isso que estava a questionar. Pronto, foi isso. Relativamente ao investimento ativo, no fundo acabam por ser complementares. Obviamente uma não exclui a outra. A questão de ter uma infraestrutura que permite ser uma ferramenta de trabalho relativamente àquilo que é uma intervenção na área cultural, na área social, onde a questão de um alargamento do escalão etário que vai dos mais jovens aos com mais anos, não digo mais velhos, e que permite essa capacidade do ponto de vista da resposta, para nós, por excelência, isso é descentralização. Obviamente, se me diz que existe descentralização na UG, sim, quando o grupo dos cavaquinhos vai para fora e vai fazer atuações, isso é uma descentralização da UG e espaços, isso vai acontecendo e vai levar daquilo que é o trabalho desse projeto, que é a Universidade das Gerações, fora de portas. Quando nós convidamos para a nossa programação, a Universidade das Gerações, com o coro, mais uma vez com o grupo de cavaquinhos, e fazem essas apresentações fora de portas, isso é descentralização. Portanto, essa descentralização existe, e o que eu disse foi que essa carrinha, essa cultura mais perto, essa carrinha que nós vamos ter a breve trecho, vai dar mais possibilidade para algo que já existe neste momento. Não sei se ficou esclarecido, mas no fundo é o que me apraz dizer sobre essa situação. Relativamente aos focos de poluição, eles estão realmente identificados e o que está aqui em causa não é uma relação, não é um relatório, até porque as situações vão tendo dinâmicas diferentes, vão tendo intervenções, vão sendo resolvidas à medida que também nos vão sendo colocadas e nós vamos tendo essa capacidade de resposta, os visados vão tendo essa capacidade de resposta. Portanto, mais do que uma função penalizadora de tornar público todos estes focos e andarmos aqui numa situação de perseguição, o que nos importa aqui é também essa vertente pedagógica e de resolução daquilo que são problemas que todos nós temos como intuito de resolver, no sentido de ter uma qualidade ambiental cada vez melhor, onde aquilo que é o mais relevante acaba por ser aquilo que está a ser materializado e que já é visível, que é essa evolução do meio como uma fábrica de água que nós estamos a fazer e que permitirá fazer face de uma forma muito mais, do ponto de vista de uma economia de escala, muito mais relevante do que temos aqui uma relação de situações que vamos identificando. Relativamente à questão da saúde, bem, nós estamos a falar de algo que tem uma complexidade muito grande e que o que está aqui, utilizando um termo médico, não é arranjar um paliativo, é tentar resolver definitivamente uma questão que existe e que, no fundo,
nós queremos resolver numa altura e num contexto em que a saúde está a mudar, em que a ARS deixa de existir e que nós somos apanhados aqui nesta delegação de competências, nesta transferência de competências, com tudo isso. O que significa que, a par das variáveis arquitetónicas, de engenharia, das dificuldades de identificação do problema, que é complexo, ainda temos todos estes momentos processuais e dinâmicas bastante complexas, em que se falam em PPPs, e depois fala-se em OLS, e que não se sabe se vai ser OLS, vai ser PPP, se reverte, se inverte, o que é que acontece, e que nós temos um problema estrutural de um edifício que nós queremos passar a gerir, como vamos gerir as viaturas, como vamos gerir os recursos humanos, e onde, e eu não gosto de dizer isto muitas vezes, a saúde em Arruda dá uma boa resposta, tem uma equipa dinâmica, motivada, que está com este enquadramento de modelo B e que dá uma resposta de qualidade aos nossos municípios, e obviamente nós também queremos resolver estas questões que vamos solucionando quando a intervenção é maioritariamente ou exclusivamente autárquica, municipal, da Câmara da Ruda dos Vinhos, mas quando implica outras entidades, as coisas são mais morosas. Quando exigem pareceres técnicos, são mais dificultosas. Quando exigem um conjunto de informação que tem que ser disponibilizada, que tem que ser avaliada, tem que ser analisada, para depois, de um ponto de vista de uma intervenção, tem que ser estabelecido prioridades, tem que ser estabelecido metas, tem que ser estabelecido aquilo que é uma intervenção técnica, e temos um arquiteto na mesa. Estas situações são complicadas, como devem calcular. E aquilo que está a ser feito, entre outras coisas, são poços que estão a ser abertos no exterior e que eventualmente vão ser também abertos no interior e que depois vão permitir, a partir daí, perceber que tipo de intervenção terá obrigatoriamente que ser feita. Obviamente tudo isto é moroso, não pode haver precipitações, até porque, só para dar um exemplo, relativamente ao que estamos aqui a falar, para não ser tão abstrato, relativamente à quantidade de poços que serão efetuados no interior do edifício, isso significa continuar com a resposta de cuidados de saúde ou não. Portanto, não pode haver aqui precipitações e tem que ser feito de uma forma faseada, em que numa primeira fase fazemos num perímetro mais reduzidas as intervenções e que depois, se essas respostas, essas informações forem suficientes, é permitido uma generalização para o resto do edifício e a intervenção fica circunscrita a uma área em que os cuidados de saúde não são postos em causa. Portanto, tudo isto pode parecer moroso, parecerá ainda mais para nós, mas tudo isto não pode pôr em causa a saúde do Concelho da Ruda dos Vinhos, que neste momento tem uma cobertura quase total do ponto de vista dessa resposta. É isso que está aqui em causa. Bem, penso que já respondi a todas as questões, avançamos. Porque o Sr. Presidente falou de mim como arquiteto, e é verdade, é razão. Eu sei que essas coisas são morosas, mas eu, como arquiteto, fui ao Centro de Saúde em fevereiro marcar uma consulta e só havia disponibilidade para julho. Portanto, ou seja, uma coisa, infelizmente, como disse, não tem nada a ver com a outra, porque, pelos vistos, o sistema não está assim tão funcionar tão bem, independentemente do edifício e dos problemas do edifício. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João Cavaco. Penso que estamos a confundir a Estrada da Beira com a Beira da Estrada, neste momento. Não penso que a questão da sua resposta em termos de saúde, que terá, eu já passo depois à Sra. Vereadora, não tem nada a ver com o que eu acabei de descrever. Obviamente, porque nada, aliás, é o contrário. O que eu disse foi, se essa intervenção não for conservadora, no sentido de estar contida a um espaço mais contíguo, isso pode pôr em causa os serviços de saúde. Não é isso que está a acontecer neste momento. Até porque aquilo são as intervenções que eu descrevi em termos dos poços, essa intervenção geotécnica, tem sido feita no exterior. Só a partir de agora é que vai ser feita no interior. Portanto, não são esses poços que colocaram em causa a prestação de serviço. Sendo que aquilo que é a cobertura que nós temos neste momento do ponto de vista da saúde em Arruda dos Vinhos, penso que, felizmente para nós, não tem paralelo com os municípios aqui à volta, que é a informação que eu tenho quando tenho reuniões na Oeste Sim, e todos os meus colegas mostram até alguma inveja por aquilo que é o potencial do ponto de vista da saúde no Concelho da Ruda dos Vinhos, que não é replicável, que não é identificável, que é inexistente nesses concelhos. Portanto, mas de qualquer maneira, passo à vereadora Carla Munhoz, porque penso que tem ali uma informação adicional. Só acrescentar, quando a senhora vereadora
Sandra Lourenço diz que, de facto, do ponto de vista teórico, está lindo e organizado, acredito que a probabilidade na prática, de facto, ter mais sucesso é bem maior. Portanto, acho que é importante que as coisas, de facto, na teoria estejam bem para que funcionem na prática. Quanto à parte ambiental, acho que é uma falta de sensibilidade da Sra. Vereadora quanto ao bem-estar dos utentes, porque refere, em termos de cuidados de saúde, não é a preocupação dos utentes, ou dos doentes, como referiu. De facto, é uma grande preocupação, porque a população, até com as cadeiras, e muito bem se preocupam, e muito bem, em termos quer de estabilidade, quer de conforto. Em termos ambientais, é completamente desconfortável, no âmbito da saúde infantil, as salas estarem frias, ou as salas estarem muito quentes. E se pudermos contribuir com a climatização no interior e associar a isso a eficiência energética, acredite, Sra. Vereadora, que os utentes têm essa preocupação e ainda bem que a têm. Bem, Rapidíssimo. é que já vamos com 1 hora de power. E vamos ficar com 1 hora e 1 minuto. Ok. Pode ser? Novamente, teoria. Novamente, teoria, porque é efetivamente uma preocupação e bem. Mas, como é evidente, a primeira preocupação parece-me que seja de conseguir uma consulta médica. Digo eu. As pessoas vão ao centro de saúde para isso. Digo eu. Em relação ao Presidente, só fazer uma pequena nota. Quando eu pedi uma lista com a identificação dos pontos dos poluentes do Rio da Pipa, dizer apenas uma coisa, que dizer que partilhar a informação com a variação não me parece que seja mais ou menos a mesma coisa que tornar público. O Sr. Presidente disse que não há propriamente um relatório e que não concorda com que esse relatório se torne público. Acho eu que partilhar essa informação connosco não é bem a mesma coisa que tornar público. Apenas isto. Sim, não foi essa a minha intenção, obviamente, e a partir do momento que fazem parte deste Executivo, obviamente merecem a nossa confiança. Não foi nesse sentido que eu disse. O que eu disse, só quis dizer, é que esse relatório é um relatório que é uma relação de situações que nós vamos identificando e que vamos resolvendo, e é só nesse sentido que eu disse essa informação. Relativamente só a um comentário complementar e pôr o ponto final na questão da saúde, obviamente que todos estamos de acordo que o que importa, em última análise, é ter uma consulta médica. Mas o ponto é esse, é que nós em Arruda dos Vinhos temos a consulta médica. Agora, há outras questões que são também passíveis de ser resolvidas e podem parecer de sua menos importância, mas a verdade é que as cadeiras que existiam naquele espaço já houve casos de acidentes, porque aquelas cadeiras que lá estavam, embora possa parecer de sua menos importância, já não tinham as condições, já não ofereciam as condições de segurança e que os nossos utentes merecem e necessitam. Portanto, só isso. Portanto, tudo, no fundo, naquilo que é a saúde e o bem-estar dos nossos municípios é importante, sendo que o que é mais relevante é precisamente aquilo que nós conseguimos dar de resposta, que é consultas para os nossos municípios, e nós conseguimos garantir isso porque temos uma cobertura praticamente a 100% no concelho. Eu tinha dito que era a última. É uma questão de democracia, é 1 minuto para um lado, é 1 minuto para o outro. Mas é o último minuto, concordamos com isso. É mesmo o último minuto, bem que seja o último minuto, mas não podemos ser redutores quando se fala em saúde. E não podemos falar em consultas médicas, única e simplesmente. Porque se a senhora vereadora fala em modernização, é essa modernização que nós temos que trazer para o público e para a população, uma questão de literacia em saúde. E, portanto, falamos de uma equipa de saúde familiar que está disponível para cada um dos seus utentes. E estamos a falar de um médico, de um enfermeiro e de um secretário clínico. E isto é muito importante, até para que as pessoas percebam que não se reduz a intervenção à unidade de saúde familiar. Há uma unidade de cuidados na comunidade, há uma unidade, neste momento, que eventualmente pode mudar a nomenclatura, mas que tem uma unidade de recursos assistenciais partilhados, que tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem assistente social, depois tem uma unidade de saúde pública. Tudo isso
no edificado em Arruda dos Vinhos. Por isso é que é o Centro de Saúde da Arruda dos Vinhos, que inclui uma unidade de cuidados personalizados de Arranhol, uma unidade de saúde familiar tipo B em Arruda, uma unidade de cuidados na comunidade que faz a intervenção na comunidade em todo o concelho, quer seja residente, quer não seja residente, com uma equipa multiprofissional. E nesta UCC ainda temos uma equipa de cuidados continuados integrados no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Portanto, não podemos ter uma visão completamente redutora e descontextualizada, dizer que quer uma consulta médica, que essa consulta médica é só em junho. Portanto, tem que haver um contexto de cada pedido que se faz. Portanto, muito obrigado, Sra. Vereadora. Passamos então agora à ordem do dia. Começamos pela ata da reunião extraordinária de 25 de março do ano 2024. Penso que não recebemos nenhuma indicação relativamente à necessidade de alteração, sendo que, se me permitirem, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com referência a uma ausência da vereadora. E o vereador também penso que não estava. No dia 25 de março, reunião extraordinária, portanto são 2 ausências. A ata da reunião ordinária, penso que também não recebemos nenhuma indicação de necessidade de alterar alguma coisa. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado. E a referência pela mesma razão da vereadora Sandra Lourenço. O ponto número 3 está relacionado com a constituição de fundo de maneio da CPCJ, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Arruda dos Vinhos, para o ano económico de 2024, e trata-se da necessidade de alteração do nome do responsável pelo fundo de maneio atribuído à CPCJ. Portanto, é uma coisa clara e simples, é aprovar a alteração do nome do responsável pelo fundo de maneio atribuído à CPCJ, face à constituição e a existência de uma nova presidente. Deixou de ser a doutora Viviane Guerreiro Reis e passou a ser a enfermeira Lídia Maria Figueira Carvalho. Portanto, é só isto. Não sei se há algum esclarecimento. Se me permitirem, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 4 está relacionado com a constituição de fundos de maneio dos serviços para o ano económico de 2024, nos artigos respectivos 58 e 59 da norma de controle interno, e trata-se da alteração dos responsáveis e das respectivas designações. Portanto, o que se passa aqui é, com a minha tomada de posse e a nova distribuição de funções operada através dos respectivos despachos, temos que proceder à atualização dos nomes e dos cargos dos responsáveis constantes da deliberação. E com a tomada de posse do Sr. Vereador Hermano Ferreira, em regime de meio tempo, importa também acrescentar o respectivo nome e cargo e o montante correspondente. Portanto, é isto. Não sei se há algum esclarecimento adicional. Então, se permitem, também passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 5 tem a ver com a constituição de fundos fixos de caixa em 2024 para o posto de turismo, uma alteração. Trata-se da alteração do responsável pelo fundo e que é identificado, e que eu não vou dizer o nome por questões de privacidade. Não sei se há alguma alteração, se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado também por unanimidade.
Ora, o ponto número 6 tem a ver com o mapa pessoal de 2024, com a primeira alteração e atualização. No fundo, é uma coisa simples, trata-se de criação de um lugar na educação técnico superior e de correções de observações. Penso que receberam a documentação, se há alguma questão. Não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sétimo, está relacionado com o Prémio Literário em Lisboa 2025 e, no fundo, pretende estabelecer a modalidade. Como sabem, o prémio reveste-se de uma natureza tripartida, poesia, a parte mais pedagógica e a parte de conto, sendo que o que está previsto é a modalidade a concurso em 2025 ser precisamente o conto. A data de divulgação dos resultados é de 12 de setembro de 2025 e a data de cerimónia de entrega dos prémios 23 de setembro de 2025. Não sei se há alguma questão, então passamos à votação também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. O ponto 8º tem a ver com o protocolo de construção de infraestruturas subterrâneas de telecomunicações na rotunda que hoje, curiosamente, já falámos, Estrada Nacional 148, Estrada Nacional 115/4 e variante da Estrada da Costa, entre Altice. Portanto, no fundo, o que está aqui em causa é uma alteração de condutas que têm que ser alteradas e ampliadas por questões de passagem de telecomunicações, fruto desta intervenção entre a Estrada da Costa e a rotunda dos três protocolos, e o protocolo vai precisamente nesse sentido. Não sei se há alguma questão. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Obviamente eu queria dizer que todos os três portões eram dos três protocolos. O ponto 9 tem a ver com o apoio financeiro à sociedade de São Vicente de Paulo e visa a aquisição de alimentos para famílias vulneráveis. Não sei se há aqui alguma questão. No momento também passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 10º tem a ver com o pedido de isenção de pagamento de taxa pela emissão de licença especial de pedido para o exercício de atividades cuidosas temporárias. Fizemos alusão ainda no PAOD a esta atividade pelo Grupo Motar Raposas do Asfalto. Vem aqui para ratificação, porque a atividade já decorreu. Não sei se há alguma questão. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De seguida, ponto 11º, apoio social, cartão do cidadão Leixeira Rodense, tem tendência para deferimento porque cumpre o enquadramento. Não sei se há alguma questão. Então passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
ponto 12º, mais um apoio social também, esta vez o cheque fralda, também tem tendência para deferimento, por cumprir o enquadramento. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Por último, mais um apoio social, o PAULA, Programa de Apoio Local ao Arrendamento, que também tem tendência para deferimento. Não sei se há alguma questão. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos. De seguida tem para conhecimento uma série de documentos que eu vou passando, mas antes disso queria só dar aqui nota de uma reunião extraordinária no dia 22 de Abril, pelas 15 horas, no fundo para a apresentação da prestação de contas, que depois vai ter que ir à Assembleia Municipal no dia 26 de Abril, no auditório, pelas 21 horas. Portanto, queria que marcassem na vossa agenda a reunião extraordinária, 22 de Abril, pelas 15 horas. 15. O resumo de documentos para conhecimento. Temos o resumo diário da tesouraria, o habitual licenciamento das obras particulares, depois as questões relacionadas com os limites legais dos vereadores e a distribuição dos tempos e respectivas funções, a delegação de competências. Isto para fazer um resumo que não seja muito exaustivo, um aditamento, o documento número 9, outro aditamento também, o documento número 10, a delegação de prática de atos de administração ordinária no chefe de gabinete, no documento 11º, a delegação de competências nos dirigentes, nos pontos seguintes, no ponto 14º, subdelegação de competências também nos dirigentes e até a final essa subdelegação. Muito bem, se me permitirem, eu encerrava então esta reunião ordinária, agradecendo a presença de todos e a disponibilidade para estarem aqui a discutir os assuntos de interesse do nosso Conselho. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado.